Paz, amados irmãos, estamos aqui mais uma vez, agradecidos ao Senhor por esta rica oportunidade de estarmos juntos meditando na gloriosa palavra do Senhor. Eu já quero aqui externar, o meu abraço a todos os nossos inscritos no nosso canal, deixar um cheiro, um beijo aí no coração da nossa irmã Bernadette, cadeira cativa aí, dos nossos vídeos, está sempre assistindo. Irmã Bernadette, um beijo no seu coração, um grande abraço. Irmã Dilza, minha amiga, tem aí com muito carinho, com muito amor, cuidado aí da irmã Bernadette, irmã Dilza. Deus te abençoe, Deus abençoe a Renata, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe todos os seus familiares também, irmã Bernadette. Receba aí meu abraço, prepara aí aquele cafezinho que qualquer hora dessa eu tô chegando aí para conhecer a irmã, para tomar o cafezinho com a irmã e com a Dilza, amém? E todos vocês, que estão conosco, receba aí o nosso abraço. Eu quero estar hoje falando no livro de Jó, capítulo 9. Você pode nos acompanhar e que Deus fale poderosamente ao seu coração, através, por meio desta palavra. Nós vamos ler o capítulo 9, o verso 1, o verso 2, o verso 3 e vamos assim em diante até onde o Senhor nos conceder. Diz assim a palavra do Senhor: Então Jó respondeu e disse: Na verdade sei que assim é, porque como pode o homem ser justo para com Deus? Se quiser contender com ele, nem a lua, se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas lhe poderá responder. Ele é sábio de coração e grande em poder. Quem porfiou com ele teve paz? Ele é quem remove os montes sem que saibam, que na sua ira os transtorna. Quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Ele quem fala ao sol, e este não sai, e sela as estrelas. Quem sozinho estende os céus, e ainda sobre os altos do mar. Aleluia, Pai, estamos diante da Tua palavra poderosa, palavra que opera sinais, prodígios e maravilhas. Nós confiamos no Seu poder, nós cremos na Tua misericórdia e sabemos que o que o Senhor quiser, nada pode impedir, nada frustra os Teus planos, os Teus desígnios. Abençoe todos quando nos acompanham, dê saúde, dê força, dê ânimo. Escreve o nome no livro da vida daqueles que não têm o nome escrito. Senhor Deus, atendendo o clamor, a petição, a oração que todos têm feito a Ti. Todos que têm, ó Deus, também levado conosco esta palavra. Abençoa, dá vitória. No nome do Senhor Jesus. Amém. Jó é incapaz de responder a Deus. Você, irmã Maria, você, irmão José, você, irmão Joaquim, você, irmã Lindal, você, irmã Elza, é impossível, é incapaz de responder a Deus. Você, irmã Bernadette, irmã Dilza, é incapaz de responder a Deus, porque quem é Senhor de todas as coisas é Ele. No livro de Jó, então diz, então Jó disse, então o próprio Jó. Então você pode dizer também, é incapaz eu responder qualquer coisa de Deus, qualquer pergunta. Sabe por quê? Porque Ele criou todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Eu conheço até certo ponto, eu sei até onde Ele me permitiu saber. Mas quem sabe de todas as coisas é Ele. Na verdade, sei que assim é. Perdão. Na verdade, sei que assim é. Jó falou, eu sei que é dessa maneira. Às vezes a gente sabe, mas às vezes a gente quer contender com Deus.
A gente quer perguntar a Deus por quê de todas as coisas. E ele diz: como pode o homem ser justo para com Deus? Deus falou, testemunhou de Jó. Deus disse as qualidades de Jó. Deus disse: Jó era um homem íntegro, reto, né, e temente a Deus. Mas o homem, de maneira alguma, como Jó diz, como pode o homem ser justo para com Deus? Com tudo que você faça, como você pode ser justo para com a justiça? Porque Deus, ele é a justiça. Como que a gente pode fazer para ser justo para com Deus? Será que dando dízimo direto? Será não é uma obrigação? É uma reverência, é uma gratidão, melhor palavra dizendo, para com Deus, né? Com tudo que Ele nos dá, com tudo que Ele nos faz, com toda a maneira que Ele age nas nossas vidas, né? É um amor poder contribuir para com os templos do Senhor, porque o dízimo é para que não falte, né, na casa do tesouro os bens, né? Nós temos os irmãos que necessitam ser ajudados, nós usamos água, papel, usamos banco, né? Usamos energia, então precisa ser mantido. E essa volta, né, esse dízimo, você tem 100, você fica 90 e reveste 100, e você devolve 10, Deus vai pegar aquele pouquinho que você está devolvendo, né, que é a parte, que você vai estar devolvendo, Deus faz grandes coisas. E aquilo que você ficou, que é a maior parte, Ele vai te prosperar ainda muito mais. E Ele diz como que, eu dou dízimo, eu ajudo uma entidade que precisa, né? Eu ajudo um asilo, eu ajudo uma APAE, eu ajudo uma creche, eu ajudo um abrigo. Sim, isso é amor, é gratidão pelo que o Senhor nos faz, mas isso não é porque nós somos justos perante Deus. O amor de Deus, o Espírito Santo de Deus que age em nós, a forma que Ele faz, né, através das nossas vidas, nos traz uma alegria e mostra que a presença do Espírito de Deus está conosco. Mas nós não conseguimos ser justos perante Deus, perante Ele. A própria palavra diz que o Senhor olhou e não viu um justo sequer na terra para que pudesse pagar o nosso preço. O justo é o Senhor Jesus, é o Espírito Santo de Deus, é o Senhor Jesus. Ele é o justo que veio e pagou o nosso pecado. Nós precisamos buscar, né, se santificar para sermos mais, chegar mais perto de Deus e sermos mais íntimos do Senhor. Buscar estar mais próximo dessa justiça. E buscando ser mais próximo, o que eu faço, missionária Rosineide? O que a gente faz? Haja com justiça. Haja como se fosse Jesus agindo ou fazendo. Se da forma que você vai agir com o outro, ou com alguma coisa, é dessa forma que Jesus agiria, porque Ele é o justo. É essa forma, é a justiça que Ele quer que eu pratique. Eu vou estar fazendo o que Ele faria. Eu não vou estar imitando, a gente não vai imitar. A gente vai ser, né, um aprendiz, um discípulo dele. A gente vai fazer desta forma. E ele continua dizendo, não tem, como pode o homem ser justo? Porque nós somos, né, falhos. Nós falhamos, nós pecamos. O pecado, quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, como ele diz, né, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando nós aceitamos, ainda que a gente fale, a gente está no caminho para consertar. Ainda que a gente fale, Ele é a verdade, a gente vai conhecer a verdade e vai afastar daquilo que é mentira, aquilo que não agrada a Deus. E Ele eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a gente vai ter vida. A gente vai estar mais próximo, andando no caminho, andando na verdade e andando em direção à vida. E Ele é a vida. Quando os discípulos falaram, quando o Senhor falou que era necessário comer da carne do sangue dele para que fizesse parte com os discípulos, muitos foram embora. Falou, esse discurso é duro demais. Aí ele olhou para os outros discípulos, vocês também não vão atrás deles?
Aí eles disseram: para onde iremos nós, Senhor? Se só tu tem palavra de vida eterna, porque só ele é a vida eterna. Aleluia. E ele continua dizendo: se quiser contender com ele, nem a uma de 1000 coisas poderá responder. Se você contender com Deus, as perguntas que ele te fizer, você vai poder responder? Ele perguntou a Jó: Jó, onde você estava quando eu fiz o sol, a lua, as estrelas, que eu fiz os mares, que eu criei? E não tem resposta. Você sabe onde você estava quando Deus criou todas as coisas? Jó, sendo íntegro, reto, né, temente ao Senhor, o Senhor confiou nele, né, passar por uma provação, porque o Senhor sabia que ele era íntegro, ele era reto, ele temia o Senhor. Mesmo na sua dificuldade, mesmo nas suas dores, ele permaneceria reto, temente a Deus e também justo. Por quê? Porque mesmo naquele momento ele agiria com justiça. Ele não trocava o que Deus dava a ele para ser feliz ou agradar a Deus ou amar a Deus por causa daquilo que ele dava. Quando ele estava em um belo dia, a Bíblia diz que muitos iam à praça para ouvi-lo, né, acerca da sua sabedoria. Muitos ficavam maravilhados porque o Senhor dava a ele sabedoria, ele falava muito bem. E ele era um homem íntegro e temente a Deus. O que é isso? O que era dele era dividido com quem não tinha. Temer a Deus é amar ao próximo como a si mesmo, é se empenhar para que o outro esteja bem, é se empenhar para que o outro esteja feliz. E Jó fazia isso. Eles tinham prazer de ouvir a Jó, porque Jó não só falava, Jó também praticava. E ele fazendo isso, todos o conheciam. E ele era o mais rico ali do Oriente. E quando veio essa conversa, e ministrando, né, em algumas igrejas, né, nós falando da forma que nós pregando, né, ministrando sobre a forma de que somos vigiados na terra. O adversário da nossa alma. A Bíblia diz que ele vive ao derredor, né, bramando como se fosse leão, procurando a quem possa tragar. Ele está vigiando uma brecha. E ele fazia isso, tentando vigiar Jó, para pegar uma brecha. E quando ele chega lá, que o Senhor fala com ele: viste o meu servo Jó? Ele fala para o Senhor que já falou para ele: viste meu servo Jó? É íntegro, reto, temente ao Deus. E ele olha para ele e fala: claro, ele tem tudo. Ele vigiou a vida de Jó. Ele vigiou todos os bens, ele sabia tudo que ele tinha. E ele falou: ele te serve, ele tem tudo, ele tem amigos, ele tem família, ele tem saúde, ele tem bens. É por isso. E quando Deus, conhecendo ele, falou: pode tocar. Aí acabou os seus animais, seus filhos morreram. Aí ele falou: claro, perdeu tudo, mas ele tem saúde. E aí a gente fica pensando: será que quando a gente está passando por aprovação de leite, por aprovação de saúde, será que é Deus nos provando? Será que seremos fiéis em meio à falta de saúde, que é a dor no corpo, talvez uma notícia que a gente não espera? De que maneira a gente reagiria como Jó reagiu no momento em que a sua carne e o seu corpo foi afetado? As enfermidades chegaram, as chagas vieram, o cheiro acabou, que ele era cheiroso, ele era vistoso, a formosura dele foi embora. Talvez, vamos colocar que ele tivesse um corpão, o corpão foi embora. E Jó ficou pele e osso. Jó tinha um hálito gostoso. E o hálito, depois que ele ficou enfermo, o hálito dele ficou terrível. A mulher dele não suportava nem o hálito dele. Mas em tudo a palavra do Senhor diz que em tudo ele não pecou. Ele diz: quem vai contender? Quem pode contender? Por que ele fala: Senhor, por que está fazendo isso? Eu sempre fui justo, eu sempre fui fiel, eu sempre fui reto, eu temo ao Senhor. Porque o Senhor permitiu essas coisas? Jó não tinha noção, Jó não sabia de uma conversa que estava acontecendo no monte, na altura, no céu.
falando sobre a vida dele, dizendo ele verdadeiramente é filho, ele verdadeiramente é amigo, ele verdadeiramente me ama. Pode acontecer o que for, ele vai dizer, eu sou fiel, eu amo ele. Se eu descer a sepultura, eu desço com ele. É muito lindo, aleluia. E quando no finalzinho o adversário vê que está perdendo a batalha, ele usa a esposa. Alguém fala assim, nossa, que mulher, será que ela morreu, será que isso, será que aquilo? Depois você vê no final que Deus deu filho maravilhoso ele, e foi com a mulher. A Bíblia não diz que Deus matou a mulher porque era o desespero. Aquela mulher talvez não tinha tanta intimidade como Jó tinha com o Senhor testemunhou de Jó. Ele não testemunhou da mulher, ele testemunhou de Jó. E outra, os filhos de Jó eram guardados pela oração de Jó. A Bíblia diz que Jó santificava, orava, santificava o Senhor pelos seus filhos, pedia perdão, se eles pecaram, hoje perdoam. Ele entregava todos os dias os seus filhos a Deus. Os filhos de Jó eram do Senhor. E quando aquela mulher vira e fala, né, para ele, ainda como temes esse Deus? Você ainda vai continuar temendo a Deus? Nega esse Deus. Ela falou, nega. E depois ela falou, nega e morre. Porque negando esse Deus é uma aplicação tremenda para mim e para a sua vida. Negando esse Deus, o que tem para mim, missionária Rosineide, tem a morte. Ela falou, nega esse Deus e morre. Porque se você não negar, você tem vida. Mas se você negar, você tem morte. Recanta, landa, shuri, canta, managassuri, andarebe, até que anda, sai. Tem a morte quando você nega. E Jó falou, você fala como uma louca. Deus me deu, Deus tomou, bendito é o nome do Senhor. O que é que ele falou? Ele manda em tudo, ele quis me dar, me deu. Ele quer pegar, ele tomou, ele quer pegar, é dele. Tudo é dele, tudo é a permissão dele, nada acontece fora da permissão dele. Se é assim que ele quer, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, oh, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aí eu creio que naquela hora o adversário falou, pronto, perdi a batalha. Esse aí nem morrer, nem nega. Porque o Senhor já também não abandona. O Senhor consolava ele no caquinho de telha. Ele ficava ali coçando com um caquinho de telha. O amor de Deus estava ali. Tô aqui, Jó. Eu tô aqui. Esse tempo vai passar. Quando você teme a Deus, você sente a presença dele dizendo, calma, é só um tempo, há tempo para todas as coisas. E continuando aqui, na palavra que o Senhor nos deu, diz, ele é sábio de coração e grande em poder. Como que você vai discutir com a sabedoria? Como que você vai discutir com o poder? Em tudo que você pensa, que você fala, você já sabia antes. A dificuldade que você tem é a sabedoria para te fazer vencer. Aleluia. E ele continua dizendo, quem porfiou com ele teve paz. Quem contendeu com ele teve paz. Cada pergunta que ele fizer a Deus, ele recebe outra. Quem porfiou, lembra quando os fariseus, saduceus, escribas queriam pegar Jesus falando, fazendo pergunta para ele, quem deu essa autoridade, o Senhor? E ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, vocês acreditam em Moisés, né? Quem deu autoridade é Moisés. Eles fizeram uma pergunta a Jesus, Jesus fez outra pergunta para ele. E eles tiveram que calar. Fizeram a pergunta para a sabedoria sabia a pergunta e retribuiu a eles com outra pergunta e falou, pronto. Se a gente falar que é a de Moisés, veio do Senhor. E se falar dele, ele veio do Senhor. Então como é que vai discutir esse negócio? E ele continua dizendo, ele é quem remove os montes sem que saibam. Ele em sua ira os transtorna. Quando a gente observa e percebe o Salmo 46, o salmista escreveu lá, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transtornem, ainda que os montes, né, se abalem pelo meio dos mares, ainda que as águas rugem se perturbem, ainda que toda a ira, né, do Senhor vem transtornar sobre a terra, quem
pode remover isso? Quem pode parar a ira do Senhor? Somente Ele. Quem pode fazer cessar o vento ou diminuir o vento? Quem pode fazer controlar as ondas do mar? Quem pode fazer a terra se estabelecer? Só Ele. E ele continua dizendo: quem move a terra para fora do seu lugar, cujas colunas estremecem. Quem já viu uma terra descer, uns montes desabar, tenta lá, empurra um monte para ver se ele se movimenta e se ele desce. O Senhor faz até a terra. Quantos lugares eu estudando nós vimos ali, quando no tempo dos mares lá, que eles foram resolver lá, separar, Deus foi movimentando os mares. E depois eu vou observar direitinho, falar o nome, que agora eu não estou bem lembrada, mas através daquilo ele foi formado, né, alguns montes, algumas montanhas, alguns vales. Da forma que Deus movimentava a terra, foram se formando, tanto através do vento, como através da palavra do Senhor, foram movimentando, e terras foram para alguns lugares, montes foram, você vê que uns é muito alto, outro baixo. Deus formou aquilo ali, né? Então, assim, quem pode, né, mover a terra fora do seu lugar? Quem pode estremecer as colunas da terra? Quem pode, assim, sacudir a terra até com um terremoto, alguma coisa? Só Deus. Ele sacudiu a terra, fez um terremoto ali, aonde estava Paulo e Silas, né? E as cadeias, né, foram quebradas. Só esse Deus faz isso. E ele continua dizendo: quem fala ao sol e este não sai, e sela as estrelas. Quem pode falar ao sol? Quem pode fazer com que o sol não dê a sua luz, com que o sol não saia, ou com que não haja estrela? Só Ele. Você pode dizer: sol, eu quero que você fique até 6 horas, 10 horas da noite aqui, na minha cidade. Você não pode nunca isso. E como quando Elias, né, Deus falou para Elias, e Elias falou: durante, né, o tempo que eu disser, durante 3 anos, não haverá chuva. Deus cerrou o céu. Quem é o homem para cerrar o céu? Quem é o homem para fazer que com as estrelas não dê o seu brilho? E ele continua dizendo: quem sozinho estende os céus e anda sobre os altos do mar? Quem fez esse céu tão lindo que você vê? Quem estendeu esse universo desta maneira? E quem anda sobre o mar? É só o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que criou o céu e a terra. É o Deus, o nome, o Jesus maravilhoso, Jeová Jirê, Jeová Rafá, Jeová Shalom, Adonai, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Príncipe da Paz. O Senhor é tão maravilhoso, né, que ele enviou o seu único filho, o amado Jesus, para que estivesse aqui conosco, sofresse as nossas dores, as nossas aflições, né, sofresse em carne as nossas adversidades. E quando ele chega ali na cruz, ele toma tudo aquilo ali. A Bíblia diz que por onde toda a caminhada dele em seu ministério, até chorar ele chorou, porque ele tem sentimento. Ele passa com você no leito, ele passa com você em qualquer situação. Esse Jesus é tremendo, ele é maravilhoso, aleluia. E este Jesus que criou o céu e a terra, ele tem todo o poder, ele manda em todas as coisas. E eu quero te dizer, não tem como contender com ele, não tem como querer se justificar diante dele, que justo é ele. Em tudo ele age com justiça. E se ele observar a sua vida e testemunhar de você, ele espera que você seja fiel. Ele espera que você seja confiante. Quando nós já também ministramos acerca do que o Senhor fala sobre muitos não receberem as suas bênçãos, porque são inconstantes, né? Tem dias que creem, tem dia que não creem, tem dia que
que está lá em cima, tem dia que está aqui embaixo, tem dia que Jesus é seu Senhor, tem dia que ele não acredita que Jesus existe, tem dia que ele acha que o governo vai resolver, ele acha que o dinheiro vai resolver, ele acha que a sua fama, a sua lábia, a sua sabedoria, né, que sabedoria humana é limitada, e para muitos é como uma estultícia, é uma loucura, porque muitos se acham o sábio dos sábios, o sábio dos sábios é o Senhor. Então, assim, precisamos entender que nada devemos contender, tudo temos que entender que em tudo Deus tem um propósito e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam o Senhor. E esta palavra vem nos falar desta maneira. Ele estendeu o céu, ele fez a lua, ele criou o sol, a lua, as estrelas, ele anda sobre o mar, ele fala conosco, ele fala nos trovões, ele fala por meio do canto dos pássaros, ele fala por meio do barulho das cachoeiras. Você começa a contemplar a beleza, a magnitude, os feitos dele. Você entende que não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus como nosso Deus, que pode e faz todas as coisas. E quando Jó passa por isso tudo, Jó fez algumas perguntas não de queixa, não de murmuração, mas ele faz uma pergunta querendo entender mais ou menos aquilo, mas sem que seja murmurando ou queixa ou maldizendo. Aí ele entende que tudo que o Senhor faz, quem é o homem para poder achar que Deus não tem que fazer dessa ou daquela maneira, que Deus não tem que usar da forma que ele quer que use para Deus fazer justiça, sendo que ele é a justiça. E aí quando nós vemos no capítulo 42 que Jó fala, bem sei que tudo podes e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados, porque ali ele foi entender que o que Deus estava fazendo é provando ali para o adversário e trazendo uma aplicação para a nossa vida, que mesmo em sofrimento podemos sim confiar, podemos sim vencer. Sei que traz aflição, traz dor, a gente tem medo, mas o Senhor passou tudo isso por nós e ele pode nos advogar porque ele sofreu, e o nosso advogado nos ajuda a vencer e a receber, né, a absolvição naquele dia, a qual ele será juiz, para que nós possamos herdar a vida eterna. Que Deus muito te abençoe, que você seja firme, permaneça firme no Senhor, que você acredite que em tudo, mesmo que no momento mais difícil você não está sozinho, talvez está tendo uma conversa ao seu respeito, não decepcione o seu Deus, seja fiel. E aquele que quer a sua derrota, que é o adversário da nossa alma, ele vai dizer, nem com tudo isso que eu fiz, ele pecou contra Deus. Ele amou o Senhor, ele com as suas próprias bocas, com a sua própria boca, ele diz, né, bendito seja o nome do Senhor. E ele disse uma palavra muito importante, que está em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Eu sei que ele vive e numa hora dessa, no momento desse, ou breve, ou daqui 1 ano, 2, 3, não sei quanto tempo, mas ele vai se levantar. Ele vai levantar ao meu favor. E quando ele se levantar, vai estar tudo beleza. Vai estar tudo certinho. E Deus, né, deu filhos a Jó, lindos, maravilhosos, já eram lindos, e Deus deu filhos a ele, né, novos filhos. Deus abençoou a família, Deus multiplicou, né, tudo que Jó tinha, ele teve, né, em dobro. Deus o abençoou grandemente, porque em tudo Jó não pecou contra Deus. E a palavra é, não peque contra Deus, seja fiel até a morte, e Deus te dará a coroa da vida eterna. Deus nos dará a coroa da vida eterna e um novo nome. Que a paz seja com você e com a sua casa, em Cristo Jesus. Amém?